Sextou, pessoal, sextou. E se sextou é dia de sextas assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Hoje vocês vão ouvir a história de uma rainha, só que uma rainha do Maranhão. Uma rainha muito controversa, talvez como todas as rainhas aí da história, as oficiais e as não oficiais, conhecida também como símbolo aí de força feminina, que nasceu na virada de 1700 para 1800, então nós estamos falando de uma época em que a mulher era basicamente enfeite, reprodução e moeda de troca, e acabou se transformando aí nessa rainha do Maranhão, que era mais temida, muito sinceramente, do que amada. E hoje, inclusive, é atribuída a ela uma lenda bizarra que fala sobre aí quase que uma lenda de um cavaleiro sem cabeça, seria basicamente isso. Então, fica aqui comigo, aproveita e deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, existe muito material sobre a história, né? A parte histórica da Anna Jensen e, na verdade, essa mulher, ela divide opiniões. Há quem diga que, na verdade, boa parte das coisas que são contadas aí popularmente sobre ela não são verdadeiras e outras que dizem que ela, de fato, era uma mulher muito ruim. Eu acredito no caminho do meio. Por quê? Ela pode ser uma mulher que era fruto do seu tempo. Então é muito difícil você, de repente, cobrar coisas de uma mulher que nasceu em um outro contexto. Quando se fala de Anna Jensen ou Dona Anna Jensen, a rainha do Maranhão, muitas pessoas torcem o nariz e dizem, nossa, essa mulher era muito ruim, então ela também é considerada ali um símbolo de maldade, e outros também a consideram um símbolo de força. No meu ponto de vista, ela representa uma mulher muito forte, porém produto do seu tempo. E é por isso que muitas das coisas aí que aconteceram na vida dela hoje são extremamente reprováveis. E se nós pegarmos rainhas estrangeiras, rainhas de verdade mesmo, e analisarmos a vida e também a forma com que essas pessoas conseguiram suas fortunas e seus castelos, eu posso garantir para vocês que é muito pior do que a forma com que a Anna Jensen conseguiu. E temos que dizer que nós não estamos falando de uma rainha de verdade, nós estamos falando de uma mulher que basicamente teve um filho, assim, sem ser casada. Ela foi mãe solo em 1800 e pouquinho, ela era muito novinha e teve que aguentar toda uma população, toda uma sociedade em cima dela, apontando e acabando, enfim, com o resto ali de dignidade que aquela moça ainda tinha. E era uma moça que inclusive carregava o sobrenome Jensen, que era um sobrenome importante, um sobrenome que já teve até mesmo brasão, que veio sendo carregado ali pela Alemanha, Portugal, portugueses que nasceram na Alemanha e assim sucessivamente. Mas acontece que dinheiro que é bom eles não tinham, então eram pessoas que tinham nome, mas eles não tinham dinheiro. E essas pessoas acabam chegando no Brasil com o intuito de enriquecer, mas esse dia nunca chegou. Então os pais delas são essas pessoas que acabam chegando aqui na esperança de se tornarem muito ricos. E a gente vai ter que entender também o que acontecia na província, né, do Maranhão, quando essa família chega no Maranhão, essa família estrangeira, e Anna Jensen acaba nascendo, inclusive, no Brasil. Anna Jensen nasceu no ano de 1798, filha de Maria Rosa Jensen Miller e de Vicente Lemos Miller. A parte histórica que fala a respeito dos pais, fala dessa questão toda de que era uma família que, inclusive, tinha brasão, que vieram para o Brasil com a promessa de enriquecer, mas não é falado muito bem, assim, quando chegou o primeiro, vamos colocar aí, o primeiro membro da família no Brasil. Enquanto eu estava pesquisando, eu percebi que a linha, né, a linhagem dela vai até bem longe, vai até a Alemanha, e também alemães que acabaram indo para Portugal. A mãe dela já era holandesa, então assim, o que se conta é que na verdade os pais dela acabaram vindo para o Brasil na promessa de um parente que estava montando como se fosse uma fábrica de móveis, coisa que envolvia madeira. Só que acontece que o pai dela nunca conseguiu esse emprego, nunca conseguiu ver essa fábrica indo para frente, nunca conseguiu ver os planos desse familiar deslanchando para que ele conseguisse também sua posição, seu emprego, e isso fez com que ele acabasse trabalhando ali como carpinteiro. Ele trabalhava na parte de fazer
tanto móveis como também barcos, porque aquela região também tinha um porto muito grande, muito importante, e isso fez com que ele conseguisse bastante trabalho. Porém, não se fala muita coisa a respeito de remuneração. Então não sei como era remunerado esse trabalho, mas parece que não era tão bem remunerado assim. E a Anna Jensen, ela foi a primeira filha do casal e depois vieram mais 4 filhos. O problema era o seguinte, o pai dela, que não era conhecido aí por ser um homem muito simpático, ele falece muito cedo. Ele falece quando a Anna Jensen tinha ali por volta dos seus 13, 14 anos de idade. E a Anna, desde muito cedo, ela era muito livre. Ela queria fazer as coisas do jeito dela, ela era uma menina geniosa e ela acabou se envolvendo com o rapaz e acabou grávida. A questão é a seguinte, a família não queria de forma alguma que ela aparecesse grávida no meio da rua, pela capitania de São Luís do Maranhão, porque era assim que eles chamavam, né? Capitania de São Luís do Maranhão, que foi onde a família foi morar. E a mãe dela a manteve dentro de casa, algumas vezes também mandando para casa de outras pessoas, meio para ela ficar escondida, assim, ninguém perceber que ela não era mais virgem, que também ela estava carregando um filho, que ela não sabia quem era o pai, ou pelo menos ninguém nunca ficou sabendo quem era o pai do primeiro filho da Anna Jensen. Digo isso porque, na verdade, a mãe dela já estava bolando um plano, né, para fazer ali meio que essa criança não entrar em cena, né? O primeiro filho da Anna Jensen nasce ao nome de Manuel Jensen para ele, porém ela não consegue ficar com o filho dela muito tempo. Na verdade, ela ficou pouquíssimas horas com o filho e a mãe acaba mandando ele para uma família no interior para que eles criassem então o filho da Anna Jensen, meio que assim adotassem. A Anna não teria mais contato com ele. Porém, a Anna passou 6 meses tentando descobrir onde o filho dela foi parar. E a Anna foi atrás do filho dela. E a gente tem que pensar que quem fez isso foi uma menina aí de 14, no máximo 15 anos, quando o filho dela já tinha por volta de 6 meses de idade. Ela encontra o filho dela e ela leva o filho dela de volta para casa. Só que quando chega em casa, os pais dizem o seguinte para ela: você quer o seu filho? Então você se sustente, você vai viver sozinha, porque nós não vamos querer uma mulher desonrada e com um filho nos braços dentro da nossa casa. E ainda ficaram extremamente aborrecidos por ela ter tido a audácia de dar o sobrenome Jensen ali pro filho dela Manuel. A Nana não pensou 2 vezes, ela não estava nem um pouco disposta a abrir mão do filho dela, então ela pega as poucas coisas que ela tinha ali, algumas peças de roupa, o filho dela, e fica sem eira e nem beira. Ela não tinha para onde ir, ela não tinha o que fazer da vida, então ela começa a trabalhar ali com pequenos trabalhos manuais, alguma coisa envolvendo costuras, outras ali envolvendo bordados para casas ali de pessoas muito ricas, e assim ela vai ganhando algum dinheiro, mas não era o suficiente, principalmente quando ela passou a ser aceita dentro de casa. Isso teria acontecido quando o pai dela faleceu. O Vicente, ele falece muito cedo, então ela acaba tendo ali os irmãos que eram mais jovens do que ela sendo a mais velha, volta para casa com o filho, aí o filho dela foi aceito, para tentar ajudar a mãe. Só que acontece que o dinheiro que ela recebia com os trabalhos manuais já não era o suficiente, eram muitas bocas para alimentar em uma época que a vida não era nada fácil para uma mulher que queria trabalhar fora. Então a Anna, ela acaba indo trabalhar em um bordel e todo mundo da cidade acabou sabendo disso, então foi um grande escândalo. A família andava de cabeça baixa e ela também, ela aguentava muito desaforo, ela aguentava muita gente falando diversas coisas ali bem baixas mesmo para ela. É nesse bordel que ela vai conhecer um homem chamado Isidoro Rodrigues Pereira, que era um dos homens mais conhecidos e mais ricos do Maranhão, ali de São Luís. Era um homem muito rico, dono de muitas terras, muitas fazendas, um fazendeiro riquíssimo, porém bem mais velho do que ela. Pra gente ter uma ideia, vai ter um período aí que eles vão passar um tempo relativamente longo juntos. Ele realmente era bem mais velho do que ela. Só que eles começaram a ter o que era, né, muito comum naquela época, quando você escolhia, vamos colocar assim, uma cortesã, e você passava a ter uma exclusividade com ela. Então você tinha que mantê-la, você precisava dar para ela joias, você precisava dar dinheiro, você precisava sustentar, e aí dependia do acordo que se fazia. Ela se relacionou com ele por vários e vários anos, então provavelmente enquanto ela se relacionava com ele, ela não se relacionava com mais ninguém, porque esse normalmente era o acordo para esse tipo de serviço aí em bordéis, e ele passou assim a ter um sentimento por ela. E no casamento dele, porque sim, ele era um homem casado, e é isso que vai ajudar a reputação dela a ficar ainda pior, porque é o seguinte, a esposa dele, a esposa do Isidoro, não podia ter filhos.
enquanto a Ana Jensen, foi tendo filhos do Isidoro, mesmo sem estar casada com ele. Então, ela já tinha o filho dela, que morava com ela, e que o Isidoro acabou adotando também como sendo dele, assim, assumindo a paternidade desse filho, e ela teve mais 5 filhos do Isidoro, enquanto a esposa dele não tinha nenhum filho. E o Isidoro foi ficando cada vez mais apaixonado por ela. O Isidoro, ele era um português, e um português conhecido aí por não ser um português aí de mão muito aberta, mas parece que com a Ana Jensen ali, eles conseguiam ter um relacionamento muito bom, se entendiam, e ele também gostava muito da forma com que a Ana pensava, ele achava a Ana inteligente. Logo, o que aconteceu em seguida foi que a esposa dele acabou falecendo depois de quase 5 anos de relacionamento extra, né, conjugal que ele teve ali com a Ana Jensen, só que depois que a esposa dele faleceu, contrariando a família, que simplesmente assim não ia aceitar a Ana de jeito nenhum, contrariando amigos, contrariando a sociedade, ele casou com a Ana Jensen, ele casou formalmente com a Ana Jensen. E inclusive a Ana Jensen, depois que casa com ele, ainda dá para ele mais um filho. Então eles acabam tendo juntos ali 7 filhos e um relacionamento de 15 anos. Nesse período de tempo, a Ana, ela não foi viver de repente como se ela fosse uma rainha, ou ela não se tornou a rainha do Maranhão por ter casado com o Isidoro, porque na verdade ela vai conseguir triplicar a fortuna do Isidoro. Sim, ela vai triplicar, porque o Isidoro, ele não era um cara ali dado a deixar muita coisa ali à frente dela, dar muitos bens a ela, não. Eles tinham uma casa confortável, mas considerada simples, até porque ele era um homem extremamente rico, e ela tinha uma vida modesta, assim, nada fazia com que o homem se abrisse também tanto assim a mão. E depois que ele falece, até porque ele já tinha muita idade, mesmo assim eles ficaram juntos por 15 anos, aí sim a mulher vai começar a fazer dinheiro, comprar terra, e a bem da verdade é que os lugares talvez mais bonitos de São Luís do Maranhão já pertenceu a Ana Jensen. Ana Jensen era considerada uma mulher, vamos colocar assim, descarada. Seria basicamente isso. Ela era afrontosa, ela não tinha vergonha de dizer que ela tinha sido amante, que ela tinha trabalhado em um bordel, ela não tinha vergonha de absolutamente nada. E a bem da verdade é que quando ela se casa com o Isidoro, ela vai ter problemas com a sociedade, ela vai ter problemas com a família do Isidoro, mas a questão é que ela passa a ser tratada como a esposa de um homem rico. Ela não é tratada como a amante de um homem rico, não. Ela era a esposa e assim ela passa a ser tratada. Então ela entendeu muito cedo o que o poder era capaz de fazer, e talvez ela tenha gostado disso. Então os projetos da Ana Jensen eram muito ambiciosos. Ela passava por cima de qualquer pessoa para conseguir poder, para conseguir status e para ser considerada ali uma pessoa totalmente necessária, porque se ela não oferecesse coisas necessárias, a situação dela ficaria mais delicada. Existe um outro jeito de se enxergar a história da Ana Jensen, para que a gente não julgue uma pessoa nascida aí no começo aí de 1800, antes de 1800, como se de repente essa mulher vivesse em 2024, porque não faz o menor sentido. A gente precisa ter um contexto histórico e saber onde ela estava inserida. Uma sociedade completamente machista, uma sociedade onde a mulher, ela era apenas um enfeite, no máximo um enfeite reprodutor, e era bom que fosse mesmo um enfeite reprodutor. Olha o que acontece com a esposa, por exemplo, do Isidoro. Não teve filhos, ele foi atrás de uma outra mulher e começou a assumir os filhos dela. Será que essa mulher não teve aí bastante vergonha? Será que ela não passou bastante vergonha por saberem que o marido dela tinha filhos com a amante? Com certeza. Então, a situação para a mulher não era boa em nenhum lado. Essa era a verdade. A outra carregava a pecha de amante e tinha os filhos. E a que era casada e considerada ali a esposa oficial, ela não tinha os filhos. Então, provavelmente, ela tinha que ouvir o seguinte: você tem que aturar essa traição, porque afinal de contas você é seca, né? Você não pode dar filho para ele, porque eles adoravam chamar mulher que não podia ter filho de seca. É um absurdo total, mas era assim que funcionava. Então a gente tem que entender sim isso, para que a coisa não fique sem contexto, porque senão parece que a mulher era só ruim. E não é uma questão de ser só ruim, é uma questão de você ser uma mulher onde pouco você podia fazer e falar e tomar a rédea da sua vida sem um homem por trás. Então era bem difícil mesmo. Dificilmente uma mulher rica conseguia permanecer com a sua fortuna sem se casar novamente, sem ter um pai ou sem ter um marido para poder proteger todo esse dinheiro e não acabar sendo roubada, não acabar ficando sem nada. E ela foi uma mulher que assim tirou sarro na cara de todo mundo. Depois
Depois que o Isidoro falece, ele deixa para ela uma fortuna, assim, uma fortuna gigantesca. O problema, conseguir colocar a mão nesse dinheiro, porque a família dele começou a entrar com vários e vários processos judiciais contestando e não querendo que ela ficasse com nada. O que era absurdo, porque ela tinha se casado com ele, ela tinha tido filhos com ele e eles não queriam que ela ficasse com nada. Ela acabou ficando com duas fazendas grandes, uma delas a Fazenda Tamango e a Fazenda Santo Antônio, e dessas fazendas ela conseguiu fazer ali a maior produção de algodão e cana-de-açúcar. Então ela era a maior produtora de algodão e cana-de-açúcar da região. E ela também é o seguinte, ela não vai ficar só no que a fazenda produz, não, ela vai começar a expandir. Ela vai começar a pegar os lucros, primeiro que ela teria herdado muitos também escravizados, porque sim, eles eram considerados peças que eram colocados, por exemplo, como forma de você deixar de herança. Muita gente investia nisso, na compra e na venda, como se eles fossem um ativo. E ela teria herdado uma quantidade grande deles. E ela também investia muito nisso. Inclusive, dizem que ela já teve a maior quantidade de pessoas escravizadas no Maranhão, que foi em torno de 10.000. Então, isso é muita coisa, mas muita coisa mesmo. Eles estavam divididos entre as propriedades dela, entre as fazendas dela, fazendo os mais diversos trabalhos. Inclusive, ela aproveitava também disso. Ela se aproveitava dos dons, ela se aproveitava das coisas também que eles podiam fazer e vendia, ficava com dinheiro. Era uma situação assim bem complicada. Ela compra um terreno em uma época que o pessoal tinha muito problema com água nesse pedaço do Maranhão e ela começa a vender água para essas pessoas, porque esse terreno ela conseguia ter essa nascente, mas a água não era uma água limpa, ela colocava essa água toda em barril e ia vendendo como se fosse mesmo, sei lá, barril de cachaça, essa coisa toda, tinha um valor muito alto e essa mulher enriqueceu, assim, ela conseguia muito dinheiro só com água. Então você pensa, tem toda a questão de você produzir muito nas fazendas, depois você vende água. E ela acabou fazendo até mesmo um comércio de doces. Ela pegava pessoas escravizadas que faziam doces muito bem e colocava para vender. E esses doces vendiam muito, então ela ganhava em várias frentes. Ela também começou a investir muito em terrenos, mais e mais terras, casas que ela acabava comprando e também já vivia de aluguéis naquela época. Aluguéis. A mulher não parava, ela não podia ver uma forma de fazer dinheiro, que lá estava ela fazendo dinheiro. Isso fez dela uma pessoa extremamente rica. A Ana passa esse período pensando no dinheiro, pensando em poder. Foi uma época que ela passa assim muito focada nisso e vai acontecer em meio a esse período uma situação de uma empresa tentar colocar água encanada na região. E quando essa empresa tiver, né, essa ousadia de passar em frente aí aos negócios dela, eles vão se dar muito mal, porque olha o que ela vai fazer. Ela vai ficar sabendo onde ficava o depósito de água que chegava encanada na casa das pessoas. Então assim, é o lance da água na torneira, né? Seria isso. E ela faz o quê? Ela vai contaminar essa água. Ela vai jogar tudo quanto é tipo de coisa podre e sem vida que vocês podem imaginar aí, bichinho e tal. Ela vai contaminar toda a água. Eles não vão conseguir limpar essa água, eles não vão conseguir limpar a água da tubulação e automaticamente ela acaba falindo, né? A empresa acaba falindo. E quem acaba, né, sendo responsabilizada por esse feito foi a Ana Jensen. Mas claro, ninguém nunca pôde provar, ninguém nunca pôde fazer nada. E aí também que eu fico pensando, será que é verdade? Não sei. Parece que quando é com a mulher as coisas são tão piores, né? Ela também não era obrigada a ficar sozinha. Isso não significava que a Ana Jensen se importava se ela precisava ou não casar. Ela tinha vontade de estar com uma pessoa, ela estava com uma pessoa, e aí também que ela vai ter um novo amante, que era um homem chamado Francisco Vieira, com quem ela teve mais 4 filhos. Ela não tinha nenhum problema de sair com a sua barriga mesmo não tendo marido, que era uma coisa absurda. Como assim, você está grávida sem marido? Não tava nem aí, e ela teve um relacionamento relativamente longo com esse homem, assim, um relacionamento que não era um casamento, ela era amante dele, mas foi longo com que ela teve esses 4 filhos, inclusive o último dos filhos a nascer, que era uma menina, foi uma menina que nasceu e durou pouco tempo, porque foi um parto muito difícil. Depois de um tempo, a pequenina não conseguiu sobreviver e isso teria deixado ela muito triste. Depois de toda essa situação, anos e anos tendo esse relacionamento aí, tendo esse caso com esse homem, ela acaba dizendo o seguinte, olha, quer saber? Eu não quero mais saber de homem casado, não quero mais nada, eu quero sossegar, eu quero me casar. Ela estava com 60 anos de idade
e ela se casa com Antônio Xavier da Silva Leite, um homem que veio do Pará e vai se dar muito bem com ele. Ela, como eu disse para vocês, já com 60 anos de idade, tá? Tinha os filhos dela, que ao total ali eram 10, porque um, né, acabou não conseguindo sobreviver. No dia do falecimento dela, ela vai ter 5 filhos que já não vão estar mais com ela, mas ela gostava muito dos filhos dela. É aí também que ela começa, pouco antes dela se casar, ela já tinha começado, mas ela também fica muito influente na área da política. Sim, ela acaba se envolvendo com a política e de várias formas, começando aí com o financiamento do exército da revolta da Balaiada. Então ela teria dado todo o dinheiro para sustentar esses soldados, colocar esses soldados lá. A mulher tinha muito dinheiro, isso não era um problema para ela. E assim, tá? A vida dela era uma vida muito controversa. Pouco antes dela se casar, muitas histórias giravam ali a vida de Ana Jensen, ou como, né, as pessoas ali, os escravizados, chamavam ela, Dona Ana Jensen. Porque é o seguinte, a Dona Ana era uma mulher complicada, uma mulher muito perseguida também. Então, muitas das coisas que são contadas sobre a Dona Ana, algumas pessoas dizem que é tudo verdade, outras dizem que não era bem assim, e também até mesmo pessoas começaram a levantar coisas sobre a vida dela e descobrirem que na verdade tudo era uma forma de acabar mesmo com a reputação dela. Em uma época que se via a mulher, né, se via a mulher como muito frágil, se via a mulher como de repente não tendo certas vontades carnais, Ana Jensen não era assim, e isso acabava irritando muitas pessoas, e todo mundo era obrigado ainda a sorrir para ela, porque ela tinha muita influência, e vocês já vão entender como essa mulher era influente. Muitas histórias também sobre os escravizados dela começaram a passar de boca em boca a forma com que ela os tratava, e que eu não posso contar aqui para vocês, porque ela tinha, parece que quando precisava acontecer ali algum tipo de castigo, ela tinha uma imaginação muito fértil. Então eu vou parar por aí, porque acho que vocês já imaginam como eles eram tratados. Agora você imagina uma pessoa com muita vontade. E também diziam que ela costumava ir atrás também de homens escravizados para ter suas relações. Escravagistas puritanos. Afinal de contas, como isso? Ah, não, mas eu faço isso, olha, eu faço isso com pessoas, mas eu os trato bem. Isso não existe. E existe o distanciamento histórico, parece que essas pessoas eram boas, né? E que só a Dona Ana Jensen era uma mulher ruim. Então, assim, vamos colocar um pouco a cabeça para pensar, porque uma mulher que faz todas as coisas que ela estava fazendo a essa época, numa sociedade completamente formada por homens, mas as pessoas não iam falar coisas boas dela, não, e sempre ia colocar essa questão mesmo, que é essa questão de colocar ela como uma mulher mais suja, uma mulher mais maléfica, porque é a questão toda do arquétipo da bruxa da Disney que jogavam nas mulheres, principalmente as poderosas. Estou defendendo qualquer tipo de prática nesse sentido? É claro que não, só estou dizendo que era uma época em que todos ali tinham suas culpas no cartório, que eles criticavam muitas vezes aquilo que eles faziam também. Então, não é sobre o que ela fazia, mas sobre o que foi feito, o que é muito mais amplo do que a história da Ana Jensen. Então, será que todos esses que acabaram perseguindo ela não faziam as mesmas coisas? Será que não tinham várias e várias mulheres que tinham filhos, mulheres escravizadas que eram forçadas e acabavam tendo filhos, né, desses donos de fazenda? Inclusive esses que acabavam criticando o comportamento dela. Então, é uma coisa muito complicada, porque é uma distância histórica gigantesca, pelo menos 200 anos. Então, a gente tem que parar e pensar em tudo isso, porque não era uma situação fácil. Então, quando a gente está falando desse assunto, na minha opinião, não existe mocinho. E eu tô ressaltando bem isso porque é como se de repente todas as outras coisas que ela fez tivesse ficado manchado por isso, né? Por essa forma dela de viver, por ela ter pessoas ali que eram escravizadas, mais de 10 mil. E eu tenho que dizer que não, isso era sim o que se fazia à época. Então se existe essa vergonha e isso te incomoda, deve incomodar mesmo, porque é um tipo de situação que nunca deveria ter acontecido. Ninguém nunca deveria ter esse tipo de passado histórico, mas tem. E muitos reis e rainhas que hoje têm filmes e diversas coisas e que são reverenciados por aí, tiveram suas fortunas feitas da mesma forma, muitas vezes até pior. Então, a gente também é um bom ponto aí pra gente parar, pensar e refletir também sobre isso, né? Porque a gente não tá falando de uma pessoa que nasceu com outro contexto de vida. Essa era a forma de viver a época, essa era a forma que todos faziam, todos acabavam tendo esse tipo de mão de obra. Então, é bem importante a gente pensar nisso, porque é uma mancha que não se estende só a um ou a outro, não. É
tudo manchado. Tem mais também, estamos falando de uma pessoa que entendia muito de propaganda, porque a Ana Jensen, quando ela começar a se envolver com política, ela vai atrás do partido BemTV, que já estava basicamente ali falido, vamos colocar aí dessa forma, ela começa a injetar dinheiro no partido BemTV, que era um partido que acabava cuidando um pouco das pessoas de classe média, pessoas que tinham fazendas. Ela também tinha os seus opositores e ela sabia muito bem usar a propaganda ao seu favor. Ela vai comprar um jornal e esse jornal vai começar a trazer o quê? Notícias para as pessoas do Maranhão. Ela começa a controlar, meu amor, a comunicação. Pensa bem, a mulher controlava a água, todo mundo tinha que beber água. Não tinha outra forma de se comunicar, ela compra um jornal. Quem detém a comunicação, a água, tá realmente aí ao pé de ser mesmo a rainha do Maranhão. A mulher sabia fazer as coisas. Quem disser o contrário só tá com inveja. Ela sabia fazer as coisas, ela sabia, porque ela já entendeu muito rápido que a propaganda era tudo. Porque quando eles queriam detonar com ela, eles sabiam fazer isso no boca a boca. Então ela fez melhor, ela comprou um jornal para poder detonar com eles, só que dessa vez no jornal dela. Então conta-se que ela disparava muitas notícias sobre ali os opositores políticos dela, que muitas vezes ela aumentava, por sua vez esses opositores políticos era quem acabava levantando essas histórias, dizendo que ela tinha prática com os escravizados, que todos reprovavam. Quando ele diz todos, é todos que também tinham pessoas escravizadas. Então ali, quem podia falar de quem, né? Quem ali estava mais sujo? E eles começaram a dizer que ela conseguia ser a pior de todas, que ela era uma pessoa muito má, uma pessoa toda cheia de lascívia, essa coisa toda que ia sujando cada vez mais a imagem dela. Só que o tiro sempre saía pela culatra, porque mesmo que eles fizessem tudo isso, ela sempre conseguia sair por cima. O partido BemTV, ele batia de frente direta com um partido chamado Oitocentistas, que era ali encabeçado pelo Cândido Mendes e pelo Sotero dos Reis. E também tinha um comendador que se chamava José Meireles, que era um comendador e também um comerciante de escravizados. E ela vai começar a expor esse comerciante de escravizados, que vai ficar muito pé da vida com ela. E certa vez o que ele vai fazer? Ele vai mandar trazer da Inglaterra diversos, mas diversos, muitos mesmo, uma quantidade gigante de pinicos de porcelana, e no fundo tinha uma foto da Ana Jensen. A Ana Jensen já era até meio coroa assim. E ele teve essa capacidade de colocar a foto da Ana Jensen no fundo do penico para as pessoas fazerem suas necessidades fisiológicas. Ela descobriu quem comprou os penicos e descobriu também onde esses penicos estavam sendo vendidos. Logo que os penicos chegaram aí nessa loja, muitas pessoas compraram os penicos e ela foi atrás das pessoas que compraram os penicos, compra todos os que estavam à venda, vai atrás das pessoas que compraram e consegue todos os penicos. Ela teria levado os penicos, então, para os seus escravizados e dito, use. Faz o número 1, faz o número 2. Depois disso, ela pede para uma galera, assim, uma galera deles ir até a porta desse comendador e jogar os penicos na porta da casa dele. Todos ali estavam bem cheinhos. Vocês já até imaginam do quê? E dessa forma ela mostrou para ele que não adiantava. Tudo que eles tentavam fazer, ela estava sempre um passo à frente. A única coisa que Dona Ana não conseguiu foi ser baronesa. Ela teria pedido para ser baronesa, ela teria feito o pedido ali à corte para ser baronesa, mas ela não conseguiu. Ela queria ser baronesa de Santo Antônio, ela era devota de Santo Antônio, mas ela nunca conseguiu esse feito. Eles achavam que ela era uma mulher com um passado muito complicado para ser uma baronesa e isso ela nunca conseguiu. Porém, ela ajudou muito, muito mesmo na parte política, de certo modo. Por quê? Com o jornal, ela conseguia fazer com que as notícias elas acabassem sendo transmitidas e também ela acabava colocando o nome de todos dos partidos políticos no jornal. Porque quando tinha essa questão toda de você falar, né, de política naquela época, com o jornal ela conseguia colocar o nome de todos, mesmo que como o jornal era dela, ela endossava os políticos que ela estava financiando. Então ela financiava muita coisa na política e de certo modo, mesmo podendo, porque não tinha uma proibição formal de ela não poderia se candidatar a nada, mas ela entendia a sociedade que ela vivia. Então ela nunca tentou se candidatar. Pelo contrário, ela colocava pessoas lá que iam fazer coisas que ela estava mandando no fundo, porque ela era a dona do dinheiro. E se você não fizesse, você perdia o patrocínio. Então, teoricamente, ela acabava se elegendo por tabela. E quando essas pessoas eram eleitas, devia praticamente tudo a ela
E por isso que ela era uma mulher também tão odiada. Porque não pense que mesmo essas pessoas que precisavam do dinheiro dela não sentiam raiva de precisar do dinheiro de uma mulher. Porque sim, eles sentiam raiva sim. Dona Ana não tinha uma grande casa. Dona Ana tinha diversas grandes casas. Mas tinha uma em específico que era uma casa lindíssima em uma das fazendas, na Fazenda Santo Antônio. Inclusive foi o que fez com que ela fosse considerada a rainha do Maranhão. Primeiro, como eu disse para vocês, ela tinha muita terra naquele lugar, mas muita terra mesmo, e nos lugares ali, lugares muito bonitos, só que ela agia também como uma rainha, veja só, com audiências, tá? Audiências, ela era ousada, gente, ousada. Ela basicamente tinha pessoas entrando e saindo da casa dela 24 horas, mas 24 horas. Eles iam se aconselhar, pedir dinheiro, eles iam apresentar projetos para ela, eles iam fazer de tudo ali, cada um ali com um horário agendado, marcado, e ela passava o dia, muitas vezes parte da noite ali atendendo as pessoas, atendendo a pedidos, atendendo a conselhos, e assim ela passou a ser considerada a rainha do Maranhão. Em abril de 1869, ela falece, tá? Ela falece com 71 anos de idade. E ela já tinha feito um testamento, inclusive, colocando ali um pouco de dinheiro para todo mundo. E assim, era uma fortuna que deu para deixar todo mundo que entrou no testamento rico. Sim, era esse nível de dinheiro. Não tem nem como a gente mensurar isso nos tempos atuais. Mas assim, era como se a mulher fosse dona de um estado. Então, por aí vocês tiram, sabe? Era muita coisa mesmo. E ela beneficiou muita gente no testamento dela. Ela era uma mulher de poucas palavras de carinho ou de demonstração de fraqueza. Porém, ela teria sofrido muito quando ela perdeu a sua última filha, que seria a sua filha mais nova. Ela também já tinha perdido outros 4 filhos, porém ela era uma avó, vamos falar assim, né? Que tinha mãos de ferro para tomar conta dos netos. Então, mesmo esses filhos que acabaram partindo e que tinha família, chegou a casar, a ter filhos, ela começou a cuidar dessas famílias, ela cuidava, ela sustentava, ela dava estudo, ela dava todo tipo aí de amparo para esses netos. Então, netos, bisnetos, ela sempre estava ali tomando conta e garantindo que eles iam ter tudo do bom e do melhor. Então, ela era uma super mãe e também uma super avó. Quando ela parte, o testamento dela é uma coisa muito interessante, porque conta-se que ela foi colocando assim: minha primeira grande fraqueza, minha segunda grande fraqueza. Então, a primeira eram os filhos, depois eram os netos e sempre assim. Minha terceira grande fraqueza, e aí chega nas quartas grandes fraquezas, onde ela teria também deixado uma quantidade muito grande para muitas pessoas ali que tinham sido escravizados dela. Ela deixou casa, ela deixou dinheiro, ela deixou um pouco aí de tudo para essas pessoas, então eles também não ficaram desamparados. Automaticamente acredito que não todos, tá, tenham ali recebido algum valor, mas boa parte deles entrou no testamento da Dona Ana. Inclusive, o testamento da Dona Ana está num museu em São Luís do Maranhão, porque é um testamento muito diferente da história que se contam dela. Pouquíssimas pessoas deixavam alguma coisa para uma pessoa escravizada. Então, às vezes, parece um pouco contraditório, né? E às vezes as pessoas, elas são mesmo contraditórias. A forma que ela tratava as pessoas escravizadas, que contavam que ela tratava, e de repente esse testamento onde ela deixou tanto dinheiro, tantos bens aí, entre as pessoas que todo mundo dizia que ela tratava dessa forma, que assim, enfim, não dá nem para dizer aqui. Inclusive, eles diziam que ela era tão ruim, mas tão ruim, que é aí que nasce a lenda. Ela teria sido enterrada no jazigo da Capela dos Navegantes. Conta-se que ela era uma mulher tão ruim e que fazia coisas tão ruins que a alma dela teria ficado aprisionada na terra, que ela não tinha conseguido fazer a passagem. Enfim, ela teria ficado aprisionada. E também é o seguinte: as aparições dela eram assim de gelar o sangue e acontecia em toda sexta-feira de lua cheia. Sexta-feira de lua cheia, saía de um cemitério como se fosse uma carruagem onde os cavalos eles estavam meio que putrefatos e também não tinham suas cabeças. E também essa carruagem era tocada por um homem também que teria sido escravizado sem a sua cabeça. E ele também estava nesse estado meio pútrido. Ela utilizaria roupas pretas e também um cordão de ouro com o brasão que teria sido um dia ali da família dela, ali da parte da família Jensen e tal. Quando essa carruagem passava pelas pessoas, era possível ouvir os cavalos, a pessoa virava, sentia um vento muito frio
E era nesse momento que a pessoa se dava conta que aquela coisa espectral estava chegando, totalmente assustadora, e aí você tinha que fazer o seguinte, você tinha que rezar pela alma da Anna Jensen, tá? Só que acontece que muita gente não rezava pela alma dela, acabava correndo, não ficava próximo e tal. E os padres diziam para as pessoas não sentirem medo, e sim rezar pela alma dela. E dizem que quando você não rezava pela alma dela, você voltava para sua casa. Quando você dormia, aparecia uma vela que queimava a noite inteira, a velinha ali ficava queimando, e quando você acordava, no lugar da vela tinha um osso, que algumas pessoas dizem que era um osso humano. Mas, mais uma vez, isso é só uma lenda, mesmo que diversas pessoas digam que já viu a carruagem da Dona Ana, que já viu a carruagem da Rainha do Maranhão e que, na verdade, essa mulher é um espírito perdido aí e que muito me fez lembrar, é claro, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Uma história e tanto, na minha opinião, que daria um excelente filme. Quem é que sabe se um dia fizerem aí um American Horror Story Brasil, seria incrível essa história, porque eu achei muito boa. Vocês lembram também da história da Marie Laveau? Marie Laveau era considerada também a rainha do voodoo de Nova Orleans. E no fundo, a Marie Laveau ela não era tão ruim e nem fazia boa parte das coisas que atribuíam a ela, mas ela deixava, ela sabia que as pessoas estavam falando, mas ela deixava, porque se ela não metesse medo nas pessoas, ela não duraria muito tempo. Tá? E ela ainda tinha outras coisas em desfavor dela. Por exemplo, para a época, ela era uma mulher negra, então ela conseguia ter esse domínio, ela conseguia ter esse poder em uma época que ela não conseguiria ter de forma alguma. Então, são situações que a gente precisa pensar. A única arma que era possível ter era o medo, então não dá pra gente saber de fato o que é verdade e o que não é. Muitos historiadores falam sobre a história da Dona Ana e dizem que boa parte disso não é. Não falam muito sobre o comportamento dela em relação aos escravizados, até porque isso é uma coisa que não tem como saber, né? Não tem aí como saber. Porém, eles fizeram um levantamento histórico, porque era registrado sim como perda financeira quando eles acabavam perdendo suas vidas. Só que ela não tinha perdas, ela não teve perdas ali catalogadas. Acontece que eu acredito também que se ela fosse uma pessoa agindo como eles diziam que ela agia, não acredito que ela iria catalogar isso ou perder tempo catalogando isso, porque ela tinha mais de 10 mil. Então era uma quantidade, talvez a maior quantidade da região ou de uma pessoa, que uma pessoa já teve no Brasil. Então, eu acredito que é o tipo de coisa que não dá para você contabilizar. Então, não dá para dizer que ela era uma mulher boa ou que ela era uma mulher ruim. Eu só acho que ela era produto do tempo. Ela era produto desse tempo e não tinha como ser diferente. Infelizmente, para se ter muitas vezes algum tipo de respeito, algum tipo de poder e não perder todas as suas coisas, você precisa sim ser a pior pessoa que alguém já viu, porque vamos combinar que a sociedade também não era lá aquelas coisas, né? Então, realmente não dá pra saber, acaba virando tudo especulação. Mas que a lenda dela é boa pra caramba, é. E até os dias de hoje dizem que é possível isso acontecer, muita gente conta que acontece, aí tem os causos, os relatos, e eu não tenho a menor ideia se isso é verdade ou não. Mas se for real, e hoje eu vou pensar que é, porque hoje é sexta-feira, assusta pra caramba. Então, conta aqui pra mim se você é da região, se você já viu ou já ouviu falar. Normalmente dizem que isso vem muito dos avós, né, dos bisavós que acabaram contando essas histórias. Diz que era muito mais ativo antigamente, algumas coisas vão perdendo mesmo a força com o tempo, porque sai do imaginário das pessoas. Mas conta aqui pra mim, conta se vocês já viram algum tipo de aparição que foi atribuído à Dona Ana, ou se você já ouviu falar de alguém que acabou recebendo. Achei super estranha essa coisa de receber uma vela, a vela queimar, virar um moço, eu não sei, achei uma história muito fantástica e eu acho que daria um filme, uma série incrivelmente boa. E coloca aqui nos comentários aí se vocês já tiveram alguma experiência e conta pra mim se vocês conhecem mais coisas sobre isso. Desde já, uma história do Maranhão, eu não tenho assim tanta familiaridade com o Maranhão, fiz a minha pesquisa, mas claro, posso ter errado alguma coisa. Se eu tiver errado em qualquer dado, por favor, me corrijam aqui, tá, nos comentários em relação a Dona Ana ou em relação até mesmo a alguma região, que não tem problema nenhum, isso só enriquece o vídeo. E é muito bom porque assim a gente interage e as coisas elas ficam muito mais completas. Bom, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês um excelente final de semana, super beijo e até o próximo vídeo.